Você sabia que a maior batalha que você enfrenta não está fora de você, mas dentro da sua própria mente? Todos os dias, a voz interna que diz você não vai conseguir, ou isso é difícil demais, acaba sendo sua maior adversária. Mas o mais importante é que essa batalha, quando enfrentada com coragem e mentalidade certa, pode ser a grande transformação da sua vida. Você é seu maior adversário, mas ao mesmo tempo, você é também a única pessoa capaz de se superar, se reprogramar e criar uma realidade nova. Já parou para refletir sobre isso? Se ainda não, talvez seja o momento perfeito para começar. Prepare-se para entender como você pode usar a sua própria força interna para mudar seu futuro de uma vez por todas. Talvez você olhe para a sua realidade e não entenda por que tudo parece tão travado. Como se existisse um muro invisível entre onde está e onde quer chegar. Mas o que poucas pessoas falam, ou até mesmo você não escute, é que esse muro é você mesmo. Não são os outros, nem a falta de sorte, nem o sistema. A verdade é que, muitas vezes, a maior batalha acontece dentro da cabeça. Aquela voz que diz você não consegue, isso não é para você. Melhor desistir antes de tentar. Essa sim é a verdadeira inimiga. A armadilha está no comodismo disfarçado de cautela. Você pode não perceber, mas se sabota toda vez que procrastina, toda vez que compara o próprio progresso com o do outro, toda vez que deixa o medo paralisar uma decisão. E é aí que entra o desenvolvimento pessoal, não como fórmula mágica, mas como ferramenta de libertação. Quando alguém entende que a mente pode ser reprogramada, a mentalidade muda e, com ela, tudo começa a girar diferente. Não é sobre mudar o mundo, é sobre mudar o jeito de se posicionar nele. Um bom exercício para começar: escreva por 7 dias seguidos quais são os pensamentos que surgem quando algo dá errado. Depois, releia tudo com atenção. Você vai perceber um padrão, e é nesse padrão que mora a chave da superação. Quem enxerga esse padrão enxerga o próprio reflexo, e ao reconhecer o reflexo, começa a ajustar o foco. Talvez você esteja tentando mudar os outros. Quer que o chefe reconheça, que o parceiro mude, que a família entenda. Mas no fim do dia, o único controle real que tem é sobre as próprias atitudes, reações e escolhas. E isso, embora pareça pouco, é o mais importante. Porque quando uma pessoa muda a si mesma, ela muda o efeito que tem no mundo. É como afinar um instrumento. Você não pode controlar a orquestra inteira, mas se seu som estiver limpo, já transforma a melodia. Focar em melhorar continuamente não é uma opção, é uma necessidade. Porque o mundo cobra resiliência, flexibilidade, propósito. E essas coisas não se compram, se constroem. Quando alguém escolhe se tornar um observador de si, ele passa a perceber onde está errando e onde pode evoluir. Uma boa dica prática é manter um caderno de evolução. Nele, escrever todos os dias 3 coisas que aprendeu ou melhorou. Pode ser desde lidar com uma crítica até conseguir dizer não com mais firmeza. Esse hábito aparentemente bobo cria um registro do sucesso interno, aquele que ninguém vê, mas que constrói a base da autoestima real. Você só consegue ajudar outra pessoa, ajudando a si mesmo primeiro. Parece contraintuitivo, né? Mas pensa bem, como pode alguém dar o que não tem? Se ele não está bem consigo mesmo, como vai oferecer apoio genuíno a outra pessoa? Quando ele se coloca em primeiro lugar, não no egoísmo, mas no sentido de cuidar da própria saúde mental, física e emocional, ele se torna mais capaz de ajudar quem está à sua volta. Ele começa a perceber que cuidar de si não é um ato egoísta, é um ato de amor próprio e de respeito pela própria vida. Um bom exemplo disso é quando alguém começa a cuidar da sua saúde, seja com a alimentação, a prática de atividades físicas ou o descanso necessário. A energia dessa pessoa muda, o humor melhora, e o efeito disso não é só em si, mas também nas pessoas ao seu redor. A felicidade e o bem-estar são contagiantes. Quando alguém se sente bem,
seu ambiente também se torna mais leve e ele pode se conectar melhor com as necessidades dos outros. A chave do sucesso em qualquer tipo de relação, seja pessoal, profissional ou familiar, está no equilíbrio entre ajudar a si mesmo e aos outros. Uma forma prática de colocar isso em ação é investir no autodesenvolvimento, seja por meio de cursos, terapias ou simplesmente se conhecendo cada vez mais. Ao fazer isso, ele cria um espaço interno de bem-estar que naturalmente se reflete nas suas interações. Não adianta tentar salvar o mundo se não sabe nem como salvar a si mesmo. Mas ao cuidar de si primeiro, ele descobre que tem muito mais a oferecer. E esse processo de transformação interna abre portas para o próximo passo da sua jornada. Não se deixe ser levado pelas demandas do dia a dia, sem tempo para parar e refletir sobre o que realmente importa. A vida passa em um ritmo tão acelerado que é fácil esquecer o que move o coração. Mas no fundo, ele sabe que precisa tomar uma decisão. Decidir o que é importante para ele não é apenas escolher entre tarefas ou responsabilidades. É sobre determinar o que traz felicidade, paz e realização. Porque, sem essa clareza, ele acaba indo de um lado para o outro, perdido na correria. Quando ele decide o que é importante, não significa que tudo vai ser fácil. Pelo contrário, vai ter momentos de dúvida, pressão externa e até frustração. Mas a decisão é como uma bússola. Sempre que ele se perder, pode olhar para ela e se reorientar. Isso significa saber com convicção onde está colocando sua energia e o que está construindo. O sucesso não vem de fazer tudo, mas de fazer o que realmente importa. E é essa mentalidade que transforma um simples passar os dias em viver com propósito. O primeiro passo para essa decisão é fazer uma lista de prioridades. Pergunte a si mesmo: o que me faz acordar todas as manhãs animado? Pode ser o trabalho, os relacionamentos ou até um hobby. Uma vez que ele tenha isso claro, a vida começa a se organizar. As distrações diminuem e o foco se torna mais preciso. O desconforto é uma parte inevitável do processo de crescimento, mas na maioria das vezes tentamos fugir dele, se esquivar. Talvez seja o medo de falhar, o desconforto de não saber o que virá a seguir. No entanto, a verdade que ninguém lhe conta é que o desconforto é o sinal de que está no caminho certo. Se tudo fosse fácil, você não estaria evoluindo. O desconforto é a fornalha que molda o seu caráter e ele aparece sempre que você sai da sua zona de conforto. Esse é o momento de você perceber que, ao passar por ele, sai mais forte, mais resiliente, mais preparado para o que vem pela frente. Não é questão de gostar do desconforto, mas de aceitá-lo como parte do processo. Quando nos acostumamos com ele, perdemos o medo de falhar, de tentar e não conseguir, e começa a entender que cada falha é, na verdade, uma oportunidade de aprendizado. Por exemplo, ao começar a praticar um novo esporte ou aprender uma nova habilidade, sentimos a dor das primeiras tentativas frustradas. Mas se persistirmos, nos fortalecemos e entendemos que o desconforto não é inimigo, mas um grande aliado. A verdadeira superação não vem na ausência de dificuldades, mas em como você lida com elas. Um ótimo exercício para isso é colocar-se de propósito em situações desconfortáveis. Pode ser desde falar em público até correr uma quilometragem maior do que está acostumado. Ao buscar esses momentos, criamos um músculo emocional que nos prepara para os desafios reais da vida. Se nos acostumarmos com o desconforto, perceberemos aos poucos que ele é o combustível para a transformação. Seja um curioso. A curiosidade é uma das ferramentas mais poderosas que podemos ter. Ela quebra padrões, destrói limitações e, acima de tudo, abre portas para novas possibilidades. Quando passamos a olhar para as situações da vida com a mente aberta, percebemos que não existe uma única maneira de fazer as coisas. Cada desafio, cada situação, é uma oportunidade de enxergar o mundo de uma forma diferente. A curiosidade é o combustível para o autodescobrimento e a verdadeira transformação. Ela não se contenta com a superfície,
ela busca o que está por trás, o que pode ser aprendido, o que pode ser aprimorado. Muitas vezes nos pegamos repetindo os mesmos padrões de pensamento, os mesmos hábitos, as mesmas respostas aos problemas. Mas quando decidimos ser mais curiosos, percebemos que há sempre outro ângulo, uma nova perspectiva, uma forma inovadora de enxergar o que antes parecia imutável. Seja ao aprender uma nova habilidade, ao explorar um novo livro ou até ao interagir com pessoas com pensamentos diferentes dos seus, a curiosidade é o que expande seus horizontes. E assim, a mentalidade se transforma. Você começa a entender que a vida não é algo para ser temido, mas explorado com entusiasmo. Uma forma prática de aplicar a curiosidade é se desafiar a aprender algo completamente novo todos os dias. Pode ser um livro diferente, uma habilidade nova ou até mesmo um simples hábito que desafia a zona de conforto. Cada nova descoberta amplia o entendimento sobre o mundo e sobre si mesmo. Quanto mais ele explorar, mais ele se transformará. Afinal, a vida é um campo de aprendizado contínuo e quem tem curiosidade nunca fica estagnado. E esse novo jeito de enxergar o mundo é o que o prepara para viver uma vida plena. Agora que você entende que a mudança começa dentro de você, lembre-se que a verdadeira transformação vem do desconforto, da curiosidade e, acima de tudo, da ação. Como você está se desafiando a sair da sua zona de conforto? O que pode fazer para melhorar agora, no exato momento? Não espere mais. É hora de tomar as rédeas da sua vida e construir a versão mais forte de si mesmo. Se você está pronto para essa jornada de autoconhecimento, superação e sucesso, inscreva-se no canal e ative as notificações. Só assim você vai continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor, lapidando sua mente. Vamos nessa, juntos!